Boa noite a todos. Estamos agora na nossa 8ª aula. Chegamos agora na nossa última semana e temos o prazer de ter conosco hoje à noite dois grandes profissionais, doutora Samantha e doutor Rodrigo. Gostaria de agradecer a participação de ambos e dizer que me sinto honrada em mediar dois profissionais que eu tenho a maior admiração e que tem tanto para nos ensinar. Vou começar apresentando a doutora Samantha Chantal Dobrowski. Ela é doutora e mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, membro do Ministério Público Federal desde 95, tendo atuado em São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nas diversas áreas de atividade de PIM, inclusive como Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão, em Santa Catarina, no biênio de 2001-2003, e coordenadora do Núcleo de Soluções Alternativas de Conflitos na Procuradoria Regional da República da Terceira Região, entre 2018 e 2019. Subprocuradora-Geral da República desde 2019, lotada na Procuradoria-Geral da República, atua junto ao Superior Tribunal de Justiça, é coordenadora da Comissão Permanente de Assessoramento em Leniência e Colaboração Premiada da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, gerencia também o Grupo de Trabalho Dívida Pública da 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF e foi representante do MPF junto ao CAD no biênio de 2018 e 2020. Atuou como coorganizadora de livros como Lei Antitruste, 10 anos de combate ao abuso de poder econômico e Ministério Público e a ordem social justa. Com inúmeros artigos publicados, é autora da A Justificação do Direito e Sua Adequação Social e a Construção Social do Sentido da Constituição na Democracia Contemporânea, entre soberania popular e direitos humanos. O doutor Rodrigo Dall'Acqua é advogado criminalista, sócio do escritório Oliveira Lima e Dall'Acqua Advogados, formado pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Penal e Econômico pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, diretor do Departamento Jurídico da Fiesp, ex-conselheiro do IBRAC e ex-diretor do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o IDDD, e tendo atuado em diversos casos e diversos acordos, tanto de leniência como de colaboração, ao longo desses anos. Então, gostaria de agradecê-los novamente por aceitarem o convite e por nos honrarem com essa presença e com a aula que ambos darão. Muito obrigada. Passo a palavra para o doutor Rodrigo, que vai iniciar a nossa aula. Muito bom. Boa noite a todos. Débora, Ribas, doutora Samantha. Um prazer enorme estar aqui falando no IBRAC, apesar de criminalista, eu considero o IBRAC minha casa também. Há muitos anos sou associado, procuro sempre estar aprendendo com vocês da área concorrencial, sobre cartel, crimes licitatórios e principalmente acordos negociais, um tema que vocês largaram na nossa frente, criminalistas. Eles têm muito a nos ensinar com esse debate. Muito feliz também de estar aqui falando ao lado da doutora Samantha, procuradora que é uma verdadeira unanimidade entre os advogados. Não tem quem não a elogie muito pelo seu preparo técnico e pela sua enorme simpatia. Eu acho que ela cumpre uma função muito importante de divulgar a posição do Ministério Público com toda a clareza, inteligência, preparo e experiência que ela tem, justamente num tema onde faltam regras, onde faltam leis. Então, boa noite a todos. Eu queria falar, obviamente, mais sobre o tema a qual eu sou afeto, que é o direito criminal. Bom, com relação a acordos negociais com o Ministério Público, em decorrência de investigações internas, eu vejo dois tipos básicos de acordos. Primeiro, aquele que a investigação interna garante à empresa a possibilidade de, sem conversar com nenhuma pessoa física, reunir todas as provas, relatos
ir até o Ministério Público e tranquilamente celebrar um acordo de leniência ou um acordo de não persecução civil. Esse é o melhor cenário para o empresário, para a empresa. Mas muitas vezes isso não é possível, porque a investigação interna, por melhor que seja conduzida, e todos os passos foram aqui bem debatidos nesse curso, você não consegue chegar num contexto probatório suficiente para um acordo sem a colaboração das pessoas físicas. Débora, por favor, se você puder colocar no primeiro... Acho que o primeiro slide. Ai, desculpa, a gente esqueceu de compartilhar. Tá ótimo. Maravilha. Obrigado. Então, eu queria falar um pouquinho isso, daquele acordo mais complicado, em que você tem uma investigação interna, você quer fazer por parte da empresa uma leniência, mas você precisa trazer a pessoa física junto com você. Ela é indispensável, senão você não tem material suficiente para fazer um acordo. Bom, o primeiro passo que eu vejo, ele ocorre dentro da empresa. Quando a investigação interna é analisada e os fatos são penalmente tipificados. Ou seja, você olha para aqueles indícios, para aquelas provas, para aqueles relatos em construção e analisa que tipo de crime que eu tenho aqui. Eu tenho simplesmente um caixa 2 eleitoral? Ou os indícios levam mais para um delito de corrupção? Tudo indica que foi pagamento de vantagem para obtenção de determinada licença por parte da empresa, ou pelo contrário, os indícios mostram que o agente público praticamente extorquiu a empresa, obrigando ela a pagar determinado valor para a liberação da licença, o que seria o crime de concussão pelo funcionário público, e a empresa seria vítima. Essas questões são muito importantes numa análise. Tem um caso conhecido aqui em São Paulo, que é a máfia dos fiscais do ISS, onde várias empresas foram reconhecidas pelo Ministério Público como vítimas de extorsão. Elas pagaram valores substanciais aos fiscais, mas o Ministério Público entendeu que, na verdade, o crime foi cometido pelos fiscais contra os empresários. Tudo isso vem nessa primeira análise, que passa também pela tentativa de definição de qual é o Ministério Público competente para começar as negociações. São os fatos que vão dizer isso, se temos um crime federal, um crime estadual, se há uma autoridade com foro privilegiado ou não, e tem todas as questões para serem analisadas. Obviamente, a empresa vai tentar chegar no balcão correto, não vai ir no Ministério Público errado, mas a última palavra, a definição pela competência, não é da empresa, e sim do Ministério Público, que vai se dizer ou não competente. Todas essas questões passam também pela definição maior, que é se esse acordo vale a pena ou não, se a empresa quer começar uma negociação com o Ministério Público. Essa é a principal decisão. Eu diria que no auge da Lava Jato, esse trechinho aqui, a conveniência do acordo para a empresa, eu poderia tirar do PowerPoint, porque não se discutia se um acordo era conveniente ou não. O clima de terror era tão grande que as pessoas simplesmente faziam um acordo para fugir de uma busca e apreensão na sua empresa ou nas suas casas e, eventualmente, até uma prisão. A Lava Jato, não vou entrar nesse debate agora, acho que todo mundo pensa um pouco parecido, tem os avanços, tem os excessos. Os excessos, na minha opinião, são a prisão, o uso da prisão de maneira sem nenhuma razão, de uma maneira exagerada, e a busca e apreensão também à torto e à direito. Isso fazia com que as empresas e os empresários, as pessoas físicas, viviam num clima de pânico que hoje já não se faz mais tão presente. Então, é possível parar e pensar, diante de uma investigação que revele ilícitos, se a opção vai ser pelo acordo ou não, porque a empresa pode decidir, diante da constatação de um ilícito criminal, não levar essas autoridades. Seja porque o padrão de prova é muito baixo, porque esse crime está quase prescrito, porque as pessoas já saíram da empresa faz tempo, não tem necessidade de fazer nenhuma movimentação interna, ou, existindo uma investigação do Ministério Público em andamento, a empresa pode tomar a decisão de se defender. Isso é igualmente legítimo. Bom, segundo slide, Débora, por favor,
Uma vez tomada a decisão pelo acordo, hoje nós temos a possibilidade de decisão, né? Eu vou fazer um acordo, mas o que eu vou levar para esse acordo? Que fato ilícito eu vou reportar? Uma investigação interna, muitas vezes, vira a empresa do avesso e acha uma série de irregularidades, que não necessariamente eram aquelas que estavam sendo perseguidas, você encontra outras, tem esqueletos escondidos em vários armários. Antigamente, não havia muita clareza na lei de colaboração premiada. Então, a pessoa física era colocada praticamente num confessionário, onde ela tinha que confessar todos os crimes que ela cometeu. E, se mais à frente fosse provado, fosse apresentado um crime que ficou de fora, aquela colaboração premiada estaria em risco, poderia ser rescindida. No final de 2019, veio o pacote anticrime que alterou a lei da colaboração premiada. Trouxe um elemento interessante, que não vou fazer a leitura exata aqui do termo da lei, até porque gerou bastante controvérsias, entendimentos assim, bem equivocados, dizendo, por exemplo, que o delator só pode falar sobre o objeto da investigação, ele é proibido de falar outras coisas, enfim. Mas o fato é, hoje há um entendimento bem unânime de que o colaborador ele não é obrigado a falar todos os crimes que ele cometeu. Se ele praticou 2 ou 3 crimes, ele pode escolher falar de um só nesse acordo. Mas, obviamente, ele só vai ter proteção por aquilo que ele acordou com o Ministério Público. Os outros 2 crimes que ele optou por não revelar, ele não vai ter proteção nenhuma. Vai estar sujeito a todo tipo de medida estatal. Tem só um ponto interessante na lei que vale a pena a empresa e as pessoas físicas terem muita atenção. A lei diz que você tem que falar todos os fatos ilícitos que tenham relação direta com a investigação. E isso demanda uma certa análise. Por quê? Em alguns casos, é muito fácil você perceber que os fatos não têm relação direta. A empresa está disposta a fazer um acordo com base em uma fraude licitatória no âmbito federal. E a investigação interna descobre que houve um pagamento para um fiscal tributário numa cidade que ela tem uma filial. Evidentemente, os fatos não têm relação. A empresa pode optar por não colocar aquele fato no seu acordo de leniência e não revelar isso para as autoridades e assumir as consequências disso. Mas se os fatos tiverem relação, é preciso que seja tudo relatado. O que eu recomendo ter como norte para fazer essa análise da relação? O artigo 71 do Código Penal, que fala do crime continuado, que é uma espécie de uma ficção jurídica que foi criada para reduzir a pena de quando a pessoa pratica vários crimes em sequência muito parecidos, que estão relacionados com uma unidade de propósito, com uma intenção única. Então, se entende que um crime foi a continuidade do outro. Por exemplo, uma empresa pretende ganhar uma licitação num órgão público e ela pratica a corrupção de um agente público, passa 2 meses ela pratica a corrupção de um deputado federal e depois faz a remessa de valores via contrato fictício para um lobista, tudo muito próximo, tudo voltado àquele contrato. Evidentemente, esses diversos crimes, essas diversas corrupções, esses agentes públicos, enfim, essas fraudes, estão ligadas e são caracterizadas como crime continuado. Isso deve ser reportado, nada pode ficar de fora, sob pena de aí sim você ter uma rescisão. Então a empresa pode escolher, e a pessoa física, né? Estou falando empresa e pessoa física porque eu estou tentando espelhar o acordo de leniência que depende da colaboração. É possível escolher o que você vai relatar, mas é preciso tomar muito cuidado com a relação entre os fatos. Se existir uma relação, é melhor narrar tudo, ou fazer uma boa análise, ter uma conclusão, porque senão o acordo vai ser rescindido. Tem uma situação prática também que eu gostaria de relatar, que é comum. A empresa pode decidir que o ideal é narrar apenas alguns fatos, que determinada situação ilícita não merece ser comunicada às autoridades porque o padrão de prova é ruim ou porque vai gerar uma repercussão econômica muito grande para a empresa e ela não quer comunicar, enfim, é um direito dela. Mas é preciso avaliar se a pessoa física vai optar da mesma forma.
porque o colaborador, ex-executivo, funcionário, ele pode pensar diferente. Muitas vezes, pelas suas próprias razões e motivos, ele decide contar um ilícito criminal que a empresa optou por não revelar. Então, ele precisa estar muito bem coordenado, no bom sentido, para que as partes que buscam um acordo tenham o mesmo objeto, né, para que ninguém saia prejudicado. Passando para o próximo slide, uma vez definido os fatos que vão ser objeto do acordo, a gente passa por uma segunda análise bem interessante hoje. Que tipo de acordo que a pessoa física pode fazer? A pessoa jurídica pode negociar com o Ministério Público a leniência ou um acordo de não persecução civil. A pessoa física pode negociar com o Ministério Público a famosa colaboração premiada e virar um delator, mas também pode, já com o pacote anticrime, negociar o acordo de não persecução penal, que é parecido com a colaboração. Ele tem regras próprias, está no Código de Processo Penal, artigo 28A, exige que a pessoa física confesse o fato, não necessariamente é obrigado que faça uma colaboração aos termos da colaboração premiada, mas ela precisa confessar, admitir a prática criminosa. Em alguns ANPPs, que é o Acordo de Não Persecução Penal, em alguns ANPPs é colocado cláusulas que se assemelham a uma colaboração premiada. Tem que ajudar na investigação, tem que trazer prova. Mas, enfim, você precisa confessar, reparar o dano, não necessariamente o dano integral, mas pelo menos um dano mínimo, prestar serviço à comunidade e pagar uma multa. Não há pena de prisão. É um acordo muito interessante e seduz muito a pessoa física num crime empresarial, porque ela se vê aceitando um acordo sem ter o estigma de virar um delator. E é um acordo com um procedimento mais simples. Ele tem uma questão muito objetiva, que é a nota de corte pena mínima. Ele só vale para crimes cuja pena mínima sejam abaixo de 4 anos. Vou dar aqui alguns exemplos. Corrupção, pena mínima 2 anos. Pode. É possível fazer um acordo de não persecução penal com corrupção. Associação criminosa, quadrilha, pode. Lavagem de dinheiro, pena mínima 3 anos. Pode. Crimes licitatórios, podia, não pode mais. A nova lei de crimes licitatórios colocou a pena mínima num patamar, na minha opinião, muito elevado, um pouco desproporcional com o nosso sistema de penas. A pena mínima hoje de um cartel de licitação é 4 anos. Você não consegue fazer um NPP. Mas, enfim, coloquei uma observação aqui interessante para fazer essa análise, porque às vezes na combinação das penas você bate o olho e percebe que não pode fazer um NPP porque o caso em concreto envolve, por exemplo, uma corrupção com pena mínima de 2 anos e uma lavagem de dinheiro com pena mínima de 3 anos. A soma das penas mínimas dá 5 anos, então, a princípio, você não conseguiria fazer um NPP num caso que envolvesse esses 2 crimes. Mas não é bem assim, porque o Código Penal, as leis especializadas, eles trazem também algumas causas de redução de pena. Eu já participei de acordos de não persecução penal que a soma das penas mínimas ultrapassava 4 anos. Evasão de divisas, manutenção de conta no declarado exterior, lavagem de dinheiro. Mas, por exemplo, a lavagem de dinheiro, ela tem um dispositivo que pode reduzir a pena em até 2/3 se o averiguado colaborar com as autoridades. Isso não é a colaboração premiada, é a colaboração espontânea de qualquer pessoa que queira ajudar numa investigação de lavagem, ela vai receber uma pena mínima diminuída de até 2/3. Então, existem situações que o Ministério Público já considera isso, que a pessoa está colaborando, e já projeta que a pena mínima daquela lavagem de dinheiro não vai ser mais 3 anos, porque tem uma diminuição legal, vai ser, por exemplo, com 2/3, 1 ano. E aí você consegue combinar, por exemplo, a pena diminuída da lavagem com 1 ano, com a pena de 2 anos da corrupção, a soma dá 3 anos, tem até um espaço aí para comportar uma continuidade delitiva, alguma situação que faça possível o ANPP, que é uma ótima alternativa quando é preciso convencer
um executivo a difícil decisão de celebrar um acordo com o Ministério Público. Se ele entender que ele está fazendo um acordo, mas ele não é um delator, não é um colaborador, e sim é um celebrante de um NPP, com certeza fica mais fácil. O próximo tema que eu queria abordar, que a investigação interna é capaz de jogar uma luz incrível, é a definição dos possíveis colaboradores. Função de crise na empresa, investigação interna deflagrada, já se descobriu que tem crimes, que a empresa quer colaborar, que os acordos possíveis são colaboração, são leniência, enfim, NPC, NPP. Quem são as pessoas físicas que vão ser chamadas pela companhia a participar de um acordo, participar das investigações, a colaborar com o Ministério Público? Bom, a análise passa por definir quem praticou o crime, quem foi um dos elementos principais do crime. Essas pessoas normalmente vão se encaminhar para um acordo de colaboração premiada, que é o acordo que normalmente o Ministério Público destina para aquele que tem uma participação maior e provavelmente uma pena em perspectiva maior. Tem aqueles que são considerados partícipes, que de alguma forma colaboraram com o crime, fazendo um pagamento, uma questão um pouco mais burocrática, mas com consciência de que estavam praticando um ilícito, então vão ter responsabilidade criminal e vão ter que também decidir se farão ou não um acordo. E aquela terceira categoria que são as simples testemunhas. Tudo isso é simples do ponto de vista conceitual, mas vocês sabem já em todo tipo de investigação, de análise, que isso demanda uma análise muito profunda. Normalmente as pessoas refutam qualquer tipo de responsabilidade, dizem, não, eu não participei, eu não sabia, e a interação com os elementos da investigação interna é algo muito importante para que a pessoa quebre essa resistência de dizer que é só testemunha, que não participou de nada, que não sabia de nada, para que perceba que ela precisa colaborar. Muitas vezes é somente um e-mail, quando você senta numa reunião, você mostra o e-mail, você tem uma conversa que a pessoa fala, realmente, se convence que não é uma mera testemunha. E tem os casos que é um tema um pouco mais tortuoso, né, que é a responsabilidade por omissão, aquela pessoa que não necessariamente praticou o crime, mas ela soube da prática ilícita enquanto ele era praticado, não que ela soube que no passado teve um crime, mas ela tinha ciência de que o crime estava sendo praticado, tinha poder para impedir, mas assim não agiu. São os cargos diretivos, são as pessoas com poder de gestão que também precisam refletir e serem alertadas da possibilidade de responsabilização criminal para então se decidirem pela cooperação com o Ministério Público. Passando um pouquinho mais adiante, eu vou falar aqui daquilo que é um pouco mais complexo, né? A interação com os possíveis colaboradores. Então, a empresa já sabe qual é o tipo de crime que ocorreu, ela decidiu fazer o acordo, ela sabe mais ou menos quem são as pessoas envolvidas, e aí chega aquela hora horrorosa de chamar um executivo, uma pessoa que não é um criminoso de carteirinha, mas que, enfim, cometeu um ilícito de certa gravidade, que está ali na empresa há 10, 15, 20 anos, chamá-la para uma reunião e dizer, olha, nós estamos investigando esse fato, existem elementos que você praticou o crime, a empresa vai colaborar, a empresa vai levar isso ao conhecimento do Ministério Público, e a gente quer saber se você quer colaborar também. Obviamente a conversa não é muito assim, mas a ideia é transmitir isso ao conhecimento na hipótese que eu falei no começo, em que a pessoa jurídica depende da pessoa física, senão ela não tem um bom acordo, senão ela não vai conseguir o estándar probatório que ela deseja levar ao Ministério Público. Essa conversa com as pessoas físicas é super complicada, vai gerar todo tipo de resistência, a pessoa não quer, nenhum executivo, nenhuma pessoa averiguada por crime empresarial quer abandonar a sua carreira profissional, se tornar um delator, um colaborador, ter um problema criminal, ela vai tentar negar os fatos, vai tentar se defender de toda forma, e
o que é muito natural. Acredito que o grande ponto para convencer a pessoa física a colaborar em conjunto com a empresa, ela perceber que colaborando ela vai estar numa situação melhor do que não colaborando. Ela perceber que a empresa vai levar essa autoridade de qualquer jeito, que tem condições de levar isso, e se ela não colaborar junto, ela vai sofrer uma consequência criminal, e por pior que seja, a colaboração naquele momento é o ideal. Bom, essa conversa depende de uma série de questões. Primeiro, a pessoa física vai precisar de um advogado, e ela vai querer que a pessoa jurídica, que a empresa, custeie esse advogado. Ela vai ver o seu futuro profissional, a subsistência da sua própria família ameaçada. E não vai querer fazer colaboração se ela não tiver um mínimo de conforto financeiro. Cai no ponto, que já é bastante discutido, da possibilidade da pessoa jurídica dar um auxílio financeiro para a pessoa física colaborar. Eu entendo que não há nenhum problema, desde que nada seja solicitado de ilícito, que nenhuma omissão seja solicitada à pessoa física. Primeiro, o custeio dos advogados é muito importante. A pessoa física tem que ter um advogado completamente diferente da pessoa jurídica. Eles não podem, de maneira nenhuma, ter o mesmo advogado. E também a questão das indenizações, que vão se dar de acordo com critérios, com regras, pode ser através do não compete, ou, enfim, de algumas outras formas. Isso passa um pouco mais pelos advogados civilistas do que pelos criminalistas, mas é um tema que acho que está bastante aceito. É importante que sempre seja colocado às claras para o Ministério Público nas negociações. Eu acho que isso, pelo menos pelo que eu vejo, é sempre feito por uma questão de transparência, e não há nenhum problema desde que a defesa jurídica do colaborador, da pessoa física, tenha independência total. O advogado, mesmo sendo pago pela empresa, mesmo sendo às vezes indicado pela empresa, porque o colaborador precisa ter um advogado que saiba fazer acordo. Não adianta ele falar, que bom, você vai pagar meu advogado, o meu primo é advogado, e traz um advogado que não entende o acordo, não quer fazer o acordo, vai ser um personagem que só vai atrapalhar. Então, a empresa pode custear o advogado, pode indicar alguns advogados para que ele escolha, mas, obviamente, o profissional indicado, mesmo pago pela empresa, ele não vai, de maneira nenhuma, ceder, transigir com os seus princípios éticos, vai fazer a defesa da pessoa física da melhor forma possível, e muitas vezes entra em confronto com a empresa, e às vezes há rompimentos, e tudo normal. Bom, essa interação entre pessoa física e empresa, uma vez estabelecido de que a colaboração vai acontecer, a pessoa física topou, ela já tem um advogado, ela tem um certo conforto mínimo do ponto de vista financeiro, ela já compreendeu que aquilo é o melhor caminho, ela precisa fazer os seus anexos e precisa colaborar com a empresa. Essa colaboração passa por um processo. Ninguém vira a chave e se transforma colaborador do dia para a noite. É muito, muito complicado, muito difícil ter esse relacionamento com os colaboradores. E é um processo que demora. Por isso que a empresa precisa nomear, constituir os seus advogados, tanto para discutir com o Ministério Público o acordo civil, mas um advogado com experiência na área criminal, para dialogar com o advogado da pessoa física, para quebrar as resistências internas e para, na medida do possível, mostrar e alertar que, eventualmente, o que ele está falando não é verdade. Ou porque ele está se esquecendo, ou porque ele está omitindo, ou porque ele está resistindo. Então, o intercâmbio de informações é muito importante. A investigação interna, de certa forma, tem que ser revelada para esse possível colaborador. Ele tem que entender as provas que a empresa tem na mão, em algum momento ele tem que tomar conhecimento dos e-mails, dos pagamentos, das questões que a empresa
apurou, até mesmo dos relatos dos outros colaboradores, para ser confrontado, dizendo, olha, você está dizendo tal coisa, mas existe um outro possível colaborador aqui que nos falou um relato completamente diferente. Você vai perseguir, vai insistir nisso, ou sem nenhuma má-fé, as pessoas não se lembram mesmo, são fatos antigos. Então é importante você trazer essas informações para as pessoas físicas, mas tem uma forma muito delicada de fazer isso, porque eles também não podem ter acesso à investigação interna. O colaborador não pode receber o material probatório que a empresa obteve. Ao mesmo tempo que ele precisa saber para ser convencido, para falar a verdade, para colaborar, para relembrar, para ser incentivado de fato, ele não pode ter esse material, porque senão ele pode tomar uma decisão de fazer um acordo por conta própria, pode tomar uma decisão de vazar algum documento para prejudicar o acordo. Então, tudo isso é bastante delicado. Mas vale a pena. Vale a pena porque a investigação interna realizada sem o apoio da pessoa física é completamente diferente daquela que você conta com o auxílio da pessoa física, assim, do colaborador. É como entrar num quarto e procurar alguma coisa com a luz apagada e de repente não é que te dão uma lanterna, que acendem todas as luzes e você consegue ver tudo. Isso muda completamente o olhar da empresa sobre os fatos, ou porque algo que se via como crime se percebe que não, que era uma bobagem, era uma outra coisa, ou como aquilo que parecia regular ou que não estava sendo percebido se percebe como algo ilícito. E isso é bom para a empresa, isso ajuda, e também ajuda o Ministério Público, cujo objetivo maior é com a verdade, é com a apuração dos fatos. Tive um caso recente em que havia já uma investigação em andamento para apurar uma falsidade documental da empresa, que falsificava relatórios, documentos, encaminhava para um órgão público e com isso conseguia um superfaturamento de serviços, algo nessa linha. E a investigação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal era no sentido de que a empresa contava com a corrupção, com o auxílio ilícito de funcionários públicos, e o caso estava completamente formado nessa linha. Com a ajuda das pessoas físicas, a investigação interna conseguiu mostrar que a empresa agia sozinha. Ela não tinha a colaboração de funcionários públicos. Não existia corrupção. E essa investigação, construída com a ajuda das pessoas físicas, conseguiu convencer o Ministério Público e a Polícia Federal que, de fato, não havia corrupção, o que possibilitou um acordo muito mais simples e menos oneroso para a empresa. E fez com que a investigação terminasse de maneira muito mais rápida. Passando aqui para o slide final, negociação com o Ministério Público. Logo que se começa, eu acho que já se tem um problema. Porque o marco, vamos dizer assim, formal, é um termo de confidencialidade que tem que ser respeitado, sob pena até de perder a credibilidade com o próprio Ministério Público. Mas quando você está negociando com pessoas físicas, que têm seus advogados, você perde o controle da confidencialidade. Então, infelizmente, a empresa pode ter problemas com relação ao sigilo, inclusive de maneira intencional, de pessoas que não querem um acordo, ou dentro da empresa, ou os próprios colaboradores, enfim, uma teia de intrigas, né? Quando você está numa situação como essa, uma empresa em crise, ou se debruçando sobre uma crise passada, disposta a fazer um acordo, as pessoas físicas com suas vidas em risco, é uma ebulição de problemas, todos os traumas das empresas, todas as brigas dos diretores, dos CEOs, tudo aflora de uma maneira horrorosa, assim, dá para fazer série no Netflix com as intrigas. E então tem jogo para minar a negociação, para derrubar mesmo. Então, o sigilo, infelizmente, é um problema que eu não sei como resolve. Porque você tem que compartilhar, você tem que trazer as pessoas físicas e, ao mesmo tempo, tem que atender à exigência básica do Ministério Público, que é o sigilo.
Ninguém pode saber que aquela investigação tem andamento. Como tentar lidar com isso, minimizar? Talvez não tenha uma saída, não tem como você blindar esses vazamentos. Enfim, é um problema ainda sem alternativa. O que eu acho interessante, no decorrer das tratativas, o próprio Ministério Público ele vai fazendo solicitações ao analisar os fatos, ao analisar o esboço do que se tem, ele vai fazendo solicitações para a empresa, indicando temas que a investigação interna talvez não tenha se debruçado. E isso enriquece muito o debate. A gente não pode esquecer que existem situações que o Ministério Público desconhece completamente o fato, mas, normalmente, o Ministério Público tem informações valiosas sobre personagens, sobre situações concretas, principalmente em questões de operação. Ele é capaz de apontar e dizer o seguinte: olha, essa pessoa não está falando a verdade. Esse colaborador precisa falar sobre aquele ponto, senão eu não vou negociar. Olha, vocês não estão trazendo um tema muito importante. E essas interferências do Ministério Público fazem com que a investigação interna tenha que ser muito ativa, também durante a fase de negociações. E quanto mais o procurador ou o promotor percebe que a empresa de fato está de boa fé, tem uma investigação interna eficiente, que está tecnicamente bem amparada e disposta a atender as demandas razoáveis para aquele acordo, você vai criando uma relação de confiança que é fundamental. E vai chegando também muito mais próximo da situação da verdade do que aconteceu ali naquela situação. Bom, a negociação em si, eu falei bastante aqui da necessidade da pessoa física colaborar com a pessoa jurídica quando as duas partes, empresa e executivo, têm um interesse comum de fazer um acordo. Cada um vai fazer um acordo diferente. Um acordo de leniência, um NPC, um acordo de colaboração ou um NPP, mas os dois querem um acordo e os fatos são basicamente os mesmos. Só que esses acordos não são necessariamente celebrados em conjunto. Você até tinha na Lava Jato, no começo, um acordo de leniência macro que era homologado pelo Sérgio Moro, que misturava o civil com o criminal, que tinha um guarda-chuva para os lenientes, algo que não existe mais, que hoje as coisas estão um pouco mais segmentadas, mais organizadas. Então é importante que a empresa, através dos seus advogados, estabeleçam com o Ministério Público Criminal e o Ministério Público Civil, que muitas vezes estão em instâncias diferentes, você pode estar negociando a pena criminal com a PGR e o acordo de leniência com o Ministério Público de primeira instância, você tem que tentar, na maior medida do possível, que essas duas negociações sigam uma agenda comum, tanto num passo inicial, num termo de confidencialidade, numa exibição prévia de provas, prestação dos relatos, definição de penas. Por quê? Para que não haja um descompasso. Situações que podem ser muito, muito ruins se a pessoa física não se sentir amparada. Ela percebe que o acordo de leniência da pessoa jurídica, da empresa, está caminhando muito bem, ela vai obter os seus benefícios, muito com a sua ajuda, com a sua colaboração, com as suas palavras. Às vezes ele mesmo, se envolvido no projeto, ele é capaz de apresentar provas que a empresa não teria acesso. Só que se a sua colaboração não andar, ele vai se sentir desprestigiado e no final pode ser inclusive prejudicado. Se a empresa consegue celebrar um acordo de leniência, entregando provas, relatos, e ele não tem nenhuma proteção criminal. Por outro lado, o inverso também pode ser muito ruim. Imagina a situação que a empresa começa a negociar em conjunto, custeia advogado do colaborador, paga uma indenização cível a título de colaboração, incentivo à colaboração, e no final das contas a colaboração da pessoa física é aprovada com provas, com elementos, e o acordo de leniência não. Qual é o uso dessas provas contra
a empresa. Então, o mundo ideal, o cenário ideal, é você ter acordos que são assinados no mesmo dia, na mesma hora, ou muito próximos. Sobre a NPP, eu vi uma hipótese de um acordo de não persecução penal assinado também em conjunto com o acordo de não persecução civil. Fizeram os dois instrumentos simultaneamente. Acho que foi o Ministério Público Federal do Goiás que fez isso. Mas é um pouco difícil, porque tem que ver qual juiz que vai homologar, né? Você faz um acordo que envolve o conteúdo do direito penal e do direito civil, que o juiz que homologa, enfim. Esse é um ponto que é um pouco difícil de combinar. O importante é que a empresa tenha uma boa coordenação e tente fazer essa agenda comum, essas tratativas paralelas, para que os acordos fiquem muito próximos, para que ambas as partes, física e jurídica, tenham conforto de que seus acordos estão caminhando bem e vão ser aceitos. O que eu observo é que o Ministério Público, na maior medida do possível, é sensível a isso, percebe a importância de ter as duas partes, a empresa e a pessoa física, colaborando. E, portanto, busca, sim, ter, dentro da melhor forma, agendas simultâneas e que sejam confortáveis para ambas as partes. Bom, eu procurei fazer uma exposição mais rápida. Eu, como espectador assíduo das palestras, dos cursos do IBRAC, eu sempre acho muito mais interessante ouvir as autoridades, os advogados estão sempre mais acessíveis, então eu talvez tenha falado rápido demais para ouvir também a doutora Samantha, ansioso, não só pela qualidade da fala dela, mas também pelo que as dúvidas que nós todos temos em relação ao que o Ministério Público pensa, o que o Ministério Público fala, como ele age. Eu procurei falar um pouco mais a nossa dor, né, dos advogados, os nossos dramas, os sofrimentos, e queria me colocar à disposição para tirar as dúvidas no momento das perguntas. Muito obrigado. Obrigada, doutor Rodrigo. Então, agora passo a palavra para a doutora Samantha. Boa noite a todos. De início, eu gostaria de agradecer o convite muito gentil do IBRAC, doutor Ribas, Giovanni, a Débora. Um prazer estar aqui com vocês essa noite. E eu gostaria de dizer, doutor Rodrigo, que para mim foi uma excelente aula do ponto de vista da advocacia, como poucas vezes ouvi algumas colocações que a gente imagina que seja assim, mas que não ouve isso tão claramente vindo da defesa. Então, para mim, foi muito, muito bom, porque corrobora umas impressões, esclarece outras. Lhe agradeço e parabenizo. Eu vou tentar compartilhar aqui, Débora, vamos ver se funciona. Me avisa, qualquer coisa, deixa eu sair, peraí. Tá. Vamos ver. Opa, estou indo para um lugar errado aqui. Certo. Tá certo assim? Sim. Vamos ver se vai andar direitinho. Bom, eu fiz uma apresentação de slides um pouco mais, contendo algumas informações mais teóricas, que eu vou passando mais rapidamente, porque o enfoque que me foi pedido é um enfoque prático, né? E acho que a gente ficou muito bem essa divisão. O doutor Rodrigo deixou no ponto para mim, como eu tinha feito minha primeira minuta de slide. Deixa eu só ver aqui. Então, o meu plano de apresentação era eu estou falando basicamente para vocês de acordos de leniência. É óbvio que existem os acordos de colaboração premiada num sentido amplo, envolvendo colaboração criminal, vulgarmente a delação, embora não seja exatamente uma delação, né? O acordo de leniência e os acordos de não persecução, hoje o cível e o penal, né? E, eventualmente, acordos híbridos, como foi mencionado pelo doutor Rodrigo, foi o colega Hélio Telho, que fez em Goiás, e uma boa dúvida, eu não sei se ele homologou perante 2 juízos, porque eu acredito que tem a divisão crime cível, né? E o acordo de não persecução tem que ser homologado em juízo para que dê segurança jurídica
perante os demais colegitimados, dificultando a mesma discussão que pode existir em relação à improbidade administrativa sobre, eventualmente, outros legitimados não terem sido consultados durante a elaboração do acordo. É claro que, pela regra do Ministério Público Federal atualmente, a gente deve chamar a AGU, né? No mínimo chamar, se ela não vem, é um problema dela, né? Mas aí você tangenciaria esse problema da legitimidade dúplice, né, de mais de um órgão, deixando em aberto a situação do celebrante, né? Então, isso seria um ponto bem pragmático já, mas apenas um parênteses. Bom, o acordo de leniência, como todos sabem, aqui é apenas um plano de apresentação, é uma técnica especial de investigação que se justifica, cujo uso só se justifica na democracia constitucional para o desmantelamento de organizações criminosas, o desvelamento de ilícitos cuja marca é a opacidade, é o segredo, é a dificuldade de ser visto e quebrado a partir de fora, a partir de um trabalho de inteligência investigativa, o que seja. E isso remonta, estou no IBRAC, não preciso nem detalhar, né? Remonta à questão dos cartéis no antitruste, e dessa forma também se vence, do ponto de vista criminal, um certo preconceito, uma certa divergência, que eu acho que em termos filosóficos ainda subsiste na discussão, mas já é correntemente aceito o Instituto da Colaboração Premiada, inclusive pelo Supremo, como possível de ser usado e constitucional, desde que garantidos direitos mínimos, apesar de se abrir mão do direito à não autoincriminação, né? Mas desde que haja efetivamente algumas balizas, é uma opção legítima da defesa, também na área criminal, ou também para pessoas jurídicas. Então, há essa discussão ainda em termos de, que eu só joguei ali para lembrar, se é um ato jurídico convencional, um negócio jurídico entre partes, ou se é uma fórmula alternativa de impor sanções, né? Vamos encontrar diferentes pontos de vista, mas, vamos dizer assim, se consolida, de certo modo, a partir do que o Supremo fala em termos de colaboração premiada, a visão de um negócio jurídico consensual entre as partes, nesse novo influxo da consensualidade, que vem já de algum tempo, vem dos tratados internacionais também, de necessidades pragmáticas e do CPC como marco na legislação civil, digamos, né? É óbvio que em outras áreas, como o antitruste mesmo trabalhista, conciliação e soluções consensuais são mais antigas, né? E no modelo criminal a gente tem transação, suspensão e outros institutos e a própria colaboração premiada desde os anos 90, né? Bem, com a mesma polêmica se havia possibilidade constitucional de seu uso ou não, mas, enfim, são institutos que já estão inseridos no sistema, ali tem os antecedentes. O acordo de leniência, especificamente, e para o que interessa aqui hoje, em relação à atuação do Ministério Público no combate à corrupção, e aí essa dúplice atuação civil e criminal, envolvendo empresas e pessoas físicas, ele vem inserido no sistema pela Lei Anticorrupção de 2014, inserido nos artigos 16 e 17 dessa lei, capítulo 5º, e quando ali inserido, mimetizou a Lei Antitruste, de certa forma, né, foi uma cópia, mais ou menos, da solução do CAD, só que atribuída, então, à Controladoria Geral da União. De fato, foi por isso que a lei foi feita, quer dizer, não só por isso, para atender compromissos internacionais, mas a modelagem da lei atendeu a um crescimento da Controladoria Geral da União. É lógico que se aplica a controladorias estaduais e municipais, mas se ler a lei com atenção, vai se ver que ela é toda feita para a esfera federal, né? Esquecendo-se, inclusive, que muitos municípios não têm condições de ter sequer procuradoria
quanto mais controladoria, né? Enfim, a legislação de leniência, então, ela mimetiza muito a solução dada para o antitruste, em que uma autoridade única, uma autoridade central, resolve o problema, porque é a autoridade especializada em dizer o que é cartel, o que é uma atitude antitruste, um ilícito antitruste, né? E a parte criminal atua em conjunto, essa autoridade central atua em conjunto com o Ministério Público, tanto que o CAD tem hoje termos de cooperação com todos os MPs do país, o MP federal, se orgulha disso, né? E dessa forma o CAD consegue arredondar o Instituto, tratando da questão antitruste, de que ele é o titular exclusivo, com a questão criminal correlata, que vai beneficiar eventualmente pessoas físicas aderentes ao acordo da empresa, que faz a leniência no CAD, e podem obter até a imunidade, fazendo o acordo em comum com os ministérios públicos competentes, federal e estadual, algumas vezes os dois juntos, né? Então, essa é a versão no antitruste. Trazida essa versão para o âmbito anticorrupção, assim chamado hoje em dia, né, no discurso jurídico ou jornalístico, a gente se depara com o primeiro problema, que é quem pode celebrar o acordo de leniência. Pela letra fria da lei, é apenas a autoridade máxima de cada um dos poderes que detectar uma infração ao erário, um ato lesivo ao erário e aos princípios e tratados internacionais, como está no artigo 5º da Lei Anticorrupção, para aplicação no âmbito civil administrativo tratado pela Lei Anticorrupção, que é um âmbito muito estrito. Já daí temos um problema. A Lei Anticorrupção, ela se volta basicamente à esfera administrativa, né? A esfera da administração pública, juntando um pouquinho a lei de licitações, que ela também contempla, e expressamente dizendo que continuam sendo aplicadas a lei de improbidade, a lei do CAD, o RDC e os efeitos penais, né? As esferas de responsabilização no Brasil são várias e são autônomas, embora se complementem, elas trabalhem em conjunto. As sanções a serem aplicadas quando se repetem, obviamente não podem ter uma segunda execução, uma vez aplicadas. Se houver uma aplicação em outra esfera, essa aplicação tem que ser considerada declaratória, digamos assim, apenas uma repetição, mas não uma execução material, sob pena de bis in idem, né? Ocorre que, no controle de atos lesivos ao erário, princípios da administração pública, e mesmo a pessoas jurídicas de direito internacional, como consta da LAC, todos os atos descritos como infrações são também atos típicos, ilícitos criminais, né? E são também atos de improbidade. Então, necessariamente, embora se possa resolver através do acordo de leniência da LAC ou através da aplicação do procedimento da LAC, as questões atinentes à multa, publicação vexatória, algumas outras punições administrativas que afetam grandemente a vida das empresas, remanescerão efeitos civis no âmbito da improbidade, que também pode afetar a vida das empresas, e efeitos criminais que podem afetar pessoas importantes ligadas a essas empresas. Então, podem afetar os próprios acionistas, diretores, executivos ou gerentes prepostos, etc. Então, com isso, surge um primeiro problema. Embora o acordo de leniência, pela letra fria da lei, esteja ali inserido no sistema e adstrito à autoridade administrativa que pode celebrá-lo, e pela letra da LAC é a Controladoria Geral da União, pelo Executivo Federal ou suas congêneres nos demais entes da federação, como obter, de um lado, atratividade suficiente para que as empresas e os seus eventuais prepostos ou acionistas, etc., se interessem em celebrar um acordo e otimizar a persecução de ilícitos, né? Dando segurança jurídica a essas pessoas
no sentido de que elas vão resolver de uma vez um problema, e muitas vezes o interesse é a venda da empresa, portanto é um interesse comercial, uma venda de ativos, ou é um interesse similar ao que tem no CAD, sou obrigado a abrir todos os meus ilícitos em cada uma das jurisdições, no caso de uma multinacional. Então, aqui também, a multinacional precisa passar a página e confessar seus erros, né? Mas como obter atratividade e dar uma garantia a esse interessado no acordo, se ao fazer um acordo com o Estado, a administração pública especificamente, vai revelar fatos que são ilícitos com desdobramentos criminais, sobre os quais, depois da publicização, o Estado não pode se negar a compartilhar, pelo menos para punir terceiros e quartas pessoas, né? Então, e mesmo a competência criminal jamais ficaria adstrita ao que decida a autoridade administrativa, seria uma inversão, e eu diria mais, seria uma perversão do sistema constitucional de divisão de competências, né? E já adiantando um tópico mais adiante, é por isso um dos motivos que levou a Comissão de Leniência do MPF a subscrever uma nota técnica dizendo que o MPF não deveria assinar o ato de cooperação técnica com os entes do Sistema U, promovido pelo Supremo Tribunal Federal ano passado, que eu sei que é um interesse, que é do interesse das pessoas saberem a motivação, né? Porque o Ministério Público, ou a autoridade policial mesmo, mas enfim, a instância criminal, como sendo a mais gravosa e a mais ampla, ela não pode ficar a reboque da autoridade administrativa, sob pena de se suprimir completamente a independência entre os poderes e a própria independência da persecução penal estatal. Se você só trabalha a partir do que lhe der a autoridade administrativa, você está jungido e adstrito ao que o próprio executivo diz que é crime, né? Para além da divisão de poderes, do Ministério Público ser o ator que fica ali pairando entre os poderes, como um parapoder, se quiser, um órgão constitucional autônomo, que toca justamente a persecução penal em juízo após a investigação da polícia ou de autoridades com competência para isso. Portanto, o primeiro ponto é esse. Se a gente interpreta o acordo de leniência muito estritamente só a partir da lei, ele tem uma perna muito curta, para usar uma analogia bem simplória, né? E provavelmente não vai ter uma atratividade suficiente para os interessados. Fazendo um resgate histórico na Lava Jato, eu não participei dos casos concretos, mas acompanhei depois o desenvolvimento das questões técnicas, inclusive. Um dos motivos que levou as empresas a modelarem em conjunto com o Ministério Público, e aí foram as empresas e a defesa que modelaram o acordo de leniência como ele foi sendo burilado, a partir das primeiras experiências, porque justamente o acordo de leniência, ele como a colaboração premiada, ele ao mesmo tempo que é uma técnica especial de investigação, para você alavancar uma investigação a partir das informações que o próprio infrator traz ao Estado e sem as quais o Estado não teria como avançar no que ele já sabe ou descobrir o que ele não sabe, ele é uma opção legítima do direito de defesa e, portanto, nada mais justo que, não havendo um modelo mínimo a partir da legislação, ambas as partes interessadas tenham sentado em conjunto, como fizeram, para desenvolver minimamente o modelo que resultou no que hoje é a experiência prática mais repetida. Por que as empresas não procuraram direto e somente a CGU? Porque precisavam, como bem falado na palestra anterior, da colaboração das pessoas físicas, sem as quais não teriam, em geral, como apresentar coerentemente os relatos e as consequências dos atos, né? Talvez porque no Brasil também a experiência de investigações internas não fosse tão desenvolvida àquela altura como hoje já se encontra, né? Mais desenvolvida, e porque muitas vezes a empresa detém documentos, é titular das contas, das offshores, enfim, tem a possibilidade de descobrir
o que aconteceu, mas de juntar isso de forma coerente e de detalhar do ponto de vista do lugar, para quem, como foi feito, ou mesmo como se testemunha isso, quem sabe é a pessoa física, que participou dos atos diretamente, ou que mandou fazer, né? E algumas fizeram, etc. Então, as duas pontas, no Brasil, ainda é muito assim. Pode ser que no exterior isso seja um pouco menos, essa dependência recíproca, né? Mas no Brasil há uma dependência grande, porque a pessoa física precisaria dos elementos de prova que a empresa detém para corroborar o seu relato, e a empresa precisa do relato que confirma as suas provas de corroboração. Mais ou menos isso, não tão simploriamente, mas há um interesse imbricado entre ambos, como bem já falou o doutor Rodrigo, né? Portanto, não interessava às defesas procurar somente a CGU, por exemplo, porque ficariam a descoberto as pessoas físicas no aspecto penal, que é o aspecto mais delicado. Se para a empresa é tudo que vai vir à tona, ação de improbidade, mesmo a punição administrativa, para a pessoa física é o aspecto penal, aliado à improbidade, mas mais ainda o aspecto penal. E o outro fator é que, muitas vezes, o que ia ser relatado encontraria eco em superiores hierárquicos das pessoas que estavam em determinados órgãos de controle, e havia um receio, então, de uma falta de independência. Não estou dizendo que havia ou não havia essa independência, mas havia o receio de se procurar determinados setores pelas vinculações hierárquicas, inclusive, quando não político-partidárias, como só acontecer na administração. Né? Bom, eu acho que Amor, bota lá para carregar. Não tem problema. Para mim não tem problema. vou pedir para todo mundo colocar no mudo. Já colocou, eu acho, né? Opa, aqui. Bom, passando, porque eu vou me perder no tempo. Então, vamos lá. Um acordo de leniência, então, passou a ser celebrado com o Ministério Público, às vezes somente com o Ministério Público no início, em algumas outras ocasiões com o Ministério Público, CGU e AGU numa mesa só, ou então em momentos sucessivos. Hoje a relação, pode-se dizer, evoluiu, e é bem possível fazer uma negociação única, ou, ao menos, a negociação vai sendo feita com cada um em paralelo, né? E, às vezes, o que afasta a negociação única é o timing do processo penal, são questões de sigilo, de necessidade de investigação, então não é nenhuma desconfiança em relação a outra autoridade, também não é uma confiança amplíssima, porque essa confiança não existe em processos sigilosos. Os próprios colegas que estão atuando não podem sair contando para os outros colegas, porque se houver vazamento, vai se saber de onde foi. Pode não ter sido de ninguém, mas a primeira coisa é criar um clima de dificuldades, ou, enfim, de suspeições, né? E até agradeço, doutor Rodrigo, a sua franqueza no que toca a questão da delicadeza da relação empresa e pessoas físicas pela questão de sigilo, porque muitos dos vazamentos que ocorreram no âmbito da Lava Jato e sempre foram, em primeira mão, atribuídos ao Ministério Público como técnica, né? Eu não ponho a mão no fogo aqui por ninguém, mas não achava necessariamente que fosse uma técnica, porque certamente seria um pouco burro da parte dos colegas repetir aquilo tantas e tantas vezes, né? Mas, para quem trabalha com isso, e ninguém é ingênuo e nem poderia ser, se sabe que a pessoa não vai contar tudo que ela sabe, se sabe que ela vai tatear, que as coisas são assim, para um ganho de confiança, ou para medir redução de danos, ou medir consequências, e, como já foi dito, aquilo que fica de fora do relato não está protegido, ou pode vir a gerar uma sanção, inclusive para o acordo feito. Então, assim, faz parte dos ônus e bônus da regra do jogo do procedimento, né? E a mesma coisa, os vazamentos. A quem interessam determinados vazamentos, né? Para talvez
evitar um acordo, ou para talvez mandar um recado entre pessoas que estão ali. Então, assim, é muito interessante ver como isso, talvez, quando passar mais tempo, como a imprensa também não soube lidar com isso de uma maneira mais crítica, né, de uma maneira um pouquinho mais aprofundada, para além das obviedades, né? Existem vários mecanismos psicológicos simples, até de compreensão, que se colocam numa situação dessa, simples de compreensão, mas absolutamente humanos e legítimos, diria, de outra parte, não saudando aqui a falta de boa-fé, mas dizendo que tudo é compreensível, né? Bom, estabelecido que o acordo de leniência, para ter utilidade, atratividade para a defesa, ele tinha que ter um alcance maior, se vislumbrou no acordo aquilo que ele é um instituto, um procedimento, e como tal foi inserido na LAC, e aí o Ministério Público Federal, em Curitiba, basicamente, que foi onde começou o uso dos acordos de leniência, tomou a leniência como um instituto através do qual pôde ser feito acordo com empresas para fins de improbidade administrativa. Lembrando que os primeiros acordos, realizados em outubro de 14 em diante, eles tratavam de fatos, e outros acordos, até muito depois, fatos anteriores a 14, e, portanto, não podiam ser inseridos na LAC, e aí a CGU não teria sequer competência para resolver esse problema. E a empresa tinha descoberto contra ela a questão da improbidade com as suas sanções gravosas, não a reparação do dano, isso não se discute, a reparação do dano é uma obrigação de quem causa lesão, mas a questão de proibição de contratar, proibição de acesso a créditos, né? Basicamente, e a própria multa, que realmente, multiplicada algumas vezes, é também pesada conforme o estado econômico que a empresa se encontre, uma vez que é publicizado o acordo e, às vezes, a reputação é abalada e os negócios são abalados. Pois bem, mas utilizado, então, o acordo de leniência como um instituto procedimental, vamos dizer assim, que né, tanto que foi entendido pela melhor doutrina na época, como tendo revogado a proibição da improbidade para acordos com empresas. Quer dizer, no mínimo, para fazer acordos com empresas, ali no artigo 17, a partir da inserção do acordo de leniência na LAC, válida a partir de agosto de 14, ou de janeiro de 14, agora janeiro de 14, quando entrou em vigor, se considerava que aquela proibição de fazer transação na improbidade não subsistia mais em relação à pessoa jurídica. A pessoa física continua havendo debate, né? Mas em relação às empresas, a melhor doutrina abraçou essa tese e portanto, considerou que outros, que não só o ente lesado, a controladoria representando o ente lesado num ato lesivo civil administrativo, poderia fazer acordo de leniência, até porque também, se havia solução consensual bastante correlata, que é a colaboração premiada na esfera criminal, não haveria motivo para manter a proibição absoluta na esfera civil administrativa, ou mesmo na improbidade. A improbidade era mais delicada por conta de uma vedação explícita e expressa da lei, e também pelo sistema da improbidade cobrir a questão eleitoral, com a lei da ficha limpa, então você também tem que ter um cuidado quanto a isso, para não desmontar toda uma proteção dada pelo sistema jurídico. A mesma coisa vai valer para o ANPC, existem algumas delicadezas a se observar em algumas hipóteses, mas se passou a entender que era possível, no movimento todo de solução consensual, de termos de acordo pela administração pública, enfim, a vaga de consensualismo que veio com o CPC e com as leis seguintes, vamos dizer assim, esse dogma de que não poderia fazer acordo em processo sancionador foi sendo ultrapassado. Para a leniência em si, as condições
estão na lei, e são essas que o Ministério Público reconhece como necessárias. Colaboração tem que ser voluntária, oportuna, eficaz, efetiva, da pessoa jurídica infratora. Ela tem que trazer um resultado útil para a investigação, né? Ou seja, ela tem que trazer elementos novos, inéditos, que o Estado, o Ministério Público, não conheça, ou que, conhecendo, ele não tenha meios suficientes de prova ou não conheça profundamente. Quer dizer, o ineditismo, que seria algo que filosoficamente também justificaria fazer um acordo com o infrator, ele é mitigado no sentido de que nem sempre os fatos são completamente inéditos. A análise por parte do infrator do momento de fazer um acordo leva em conta também a possibilidade real de vir a ser processado e de vir a ser condenado. Então, Curitiba também foi uma experiência muito específica, porque ela tinha um timing de andamento processual e um determinado peso nas condenações que passou a se repetir e, portanto, aquilo demonstrou um grau de efetividade até antes pouco conhecido ou nunca visto, e isso gerou um certo temor, um receio. Quer dizer, o medo da punição, que normalmente é o que leva também no CAD, o medo de ser descoberto e ser punido, é o que faz, é um dos elementos que faz a pessoa procurar fazer um acordo. Quando ele não existe, ele tem que ser substituído por outros critérios, né? Ou quando ele existe menos, né? No Brasil, digamos, em geral, ele existe menos, né? E aí, um dos critérios é o ineditismo da informação que vai ser revelada. Agora, muitas vezes essa informação não é completamente inédita, o Ministério Público até tem uma investigação em curso junto com a polícia, às vezes já tem até buscas, outras medidas sigilosas, e isso leva a avaliações também da utilidade e da necessidade de se fazer o acordo, porque fazer um acordo, quando já se sabe tudo, não tem justificativa sob a ótica do interesse público, né? Então, não teria justificativa do lado do Estado. Mas, muitas vezes, o acordo pode ser útil, ainda que ele traga poucos elementos novos, porque ele traz corroboração. E ele traz caminhos de prova e agiliza a obtenção de repatriação de recursos e também dá mais certeza para condenações que seriam buscadas. Então, esse tipo de elemento que é o resultado útil para as investigações. Aqui eu gostaria de fazer um parênteses, que, em geral, quando a pessoa busca o MP, ela não vai saber, ela pode saber que está sendo investigada por outros meios, mas se há um procedimento em curso ou sigiloso, isso não vai ser revelado de maneira franca, a não ser que seja no meio de um processo, como uma colaboração premiada no meio de um processo em curso, né? Porque as partes não podem revelar a sua estratégia de jogo, vamos chamar assim, né? E enquanto não houver um acordo de confidencialidade e um pré-acordo bastante bem fechado, às vezes pode sobrevir uma medida invasiva, uma busca, uma quebra. Então, isso a empresa ou a pessoa física tem que ter em conta quando tem aquele timing que às vezes é demorado, como o doutor Rodrigo falou, porque está negociando com as próprias pessoas físicas, se trata de uma empresa, ou porque está fazendo avaliações de contexto, de circunstância. Agora, se isso acontece, isso não pode ser colocado numa conta de deslealdade, porque enquanto não tiver um pacto de confidencialidade, um início de conversa escrito, vamos dizer assim, é possível acontecer algum desdobramento se já houver investigação em curso. Bom, outras condições, os requisitos da própria lei, são a identificação dos demais envolvidos, se houver, porque os acordos são feitos para revelar organizações mais amplas, delitos normalmente organizacionais, e a celeridade na obtenção de documentos comprobatórios, de caminhos de prova, enfim, indicação de contas no exterior, coisas do gênero. Os requisitos são os de lei: ser a primeira a manifestar o interesse em cooperar, cessar completamente a atividade ilícita a partir da propositura, admitir sua participação, quer dizer, uma confissão, né?
Cooperar plena e permanentemente com as investigações, seja o procedimento administrativo, isso é em relação à própria CGU, seja como testemunha que vai comparecer às suas próprias custas a todos os atos, e isso porque tanto pessoa física como jurídica tem que saber que, se tornando colaboradoras, elas terão um largo trabalho de participar de atos processuais, de confirmar o que já disseram, de repetir, o que para determinadas pessoas pode ser muito desgastante, né? Se não tiverem isso de uma maneira clara, quem não lida com a burocracia e com o foro no dia a dia pode ter um impacto com esse tipo de consequência. Aqui são as mesmas coisas que tem mais ou menos na lei do CAD, e aí um pequeno comentário: ser a primeira a se manifestar quanto ao interesse em cooperar vale basicamente para o antitrust, porque a empresa vem e quebra um cartel. E aí, quando ela vem, ela quebrou o cartel, né? Ainda que ele se reorganize dali a pouco, mas ela quebrou aquele cartel. No anticorrupção, no enfrentamento à corrupção, isso tem um sentido mais limitado, né? Porque a corrupção, contemporaneamente, ela não é mais aquela propina paga ao funcionário, por um particular ou por uma empresa, numa questão simples. Ela normalmente é uma relação mais intrincada entre um grupo de servidores ou diferentes servidores, funcionários, agentes políticos, e um grupo empresarial ou várias empresas, né, que não tem interesse em romper o seu trato porque ele funciona. Funciona porque ele não aparece de fora. De fora você vai ter editais de licitação, né, que muitas vezes até você vê que havia um direcionamento, a licitação já foi feita, a obra já foi começada. Então, assim, há uma aparência de normalidade, um verniz de legalidade. É difícil de quebrar de fora. E aí não há esse interesse, essa instabilidade que há no cartel. O cartel é uma briga entre concorrentes, né? Concorrentes que deveriam brigar, que estão unidos ali temporariamente para um ajuste infrativo que lhes dá vantagem, mas que a qualquer momento pode mudar, ou porque eles querem vender, ou porque, de repente, ampliou a concorrência, ou barateou o custo, então eu consigo fazer diferente. Essa é a instabilidade do cartel, da natureza da atividade comercial e industrial. Na corrupção, não haveria essa instabilidade, a não ser que mude o esquema no poder e aí sai aquele grupo que estava... Mas aí também não tenho por que confessar. Se eu não serei pego, eu não tenho por que me adiantar e falar disso. Então, o ser o primeiro a manifestar interesse é algo que foi sendo relativizado, embora também a leniência não possa ser uma anistia geral, ela não pode ser para todos, sob pena de banalização, mas isso demonstra que, quando a lei foi feita, e dizem que o artigo da leniência foi inserido no final da tramitação, que foi uma tramitação meio truncada, de 3 anos, e dizem que pelo Eduardo Cunha, isso eu não sei, só sei que já ouvi essa história, né? Então, por isso que talvez ele tenha ficado ali, repetindo o que já tinha em outra lei, sem pensar nas consequências dentro do quadro normativo, né, mais amplo. Bom, a primeira pessoa a se manifestar, que é uma exigência, continua sendo, certamente ela conseguirá um acordo mais profícuo para os seus interesses. Mas o que aconteceu na Lava Jato? Aconteceu uma adaptação também do CAD, que foi usar a história de trazer um mercado novo, trazer uma nova faceta. Então, algumas empresas sabem de um ponto de vista daquele consórcio de empresas, daquele cartel de construtoras, outras sabem de outra, ou tiveram predominância em outro tipo de listo, e assim várias fizeram acordos. A crítica que se fazia e partia de agentes públicos, auditores, era que as empresas tinham feito o cartel da leniência. Então, dividiram a pizza, vamos dizer assim, e assim, eu não sei se isso pôde acontecer ou não, é possível que sempre aconteça isso, mas o fato é que, para haver o acordo, ele tem que se mostrar útil, ele tem que atender a um interesse público, e na avaliação ali da autoridade que está tocando aquele acordo, falo do ponto de vista do Ministério Público, isso é feito com base nas informações que são trazidas, nas provas de corroboração e na própria
proporcionalidade dos benefícios que serão dados em relação à alavancagem da investigação, e nunca dando quitação à reparação do dano. Mas, como eu disse, que pode haver omissões, que pode haver conversas a partir dos vazamentos e coisas do gênero, ninguém é ingênuo de achar que não, né? Mas é a mesma coisa de querer saber qual foi toda a influência que gerou uma decisão judicial. Você não tem como refazer o percurso do raciocínio inteiramente. Então, o que interessa é a justificação pública daquela decisão, as razões públicas. Porque como a decisão foi tomada, muitas vezes pode ter sido, depois de uma boa noite de sono, vem uma inspiração e chegou-se uma decisão, quando há uma dúvida entre dois caminhos. Então, certas coisas a gente não resolve, a não ser por aquilo que é publicizável, né? E esse é um interesse público, tem que ser publicizado a partir de informações úteis, necessárias, e que tragam algum tipo de efetividade ao procedimento, no caso, o procedimento civil criminal. Bom, os efeitos do acordo são os da lei. Eu vou passar isso um pouco mais rápido, senão eu vou me perder na parte prática. Mas são os efeitos que estão na lei em relação a isenções de punições da LAC, e, na prática, quando ele é aplicado pelo Ministério Público, ele se refere, então, às punições, às sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, tanto para empresas como para pessoas físicas que sejam sujeitas à Lei de Improbidade Administrativa, sempre subsistindo a obrigação de reparar o dano, né? E, tanto quanto possível, também nos acordos, o Ministério Público mesmo se compromete a, não usaria a palavra auxiliar, mas me falta outra, mas a cooperar com a empresa na busca da solução perante os demais órgãos de fiscalização e controle, né, para que façam acordos espelho, que hoje em dia é mais ou menos a praxe, para que leve em conta o que já foi pago a título de adiantamento da reparação do dano, ou leve em conta as multas já aplicadas, né, e depois de algumas arestas iniciais, nos anos iniciais, eu acho que isso hoje já está muito mais bem compreendido por todos os órgãos. Então, embora o MPF não tenha ainda aderido, espero que não vá aderir, ao ACT do Supremo, assinado pelo Supremo, a convivência com a CGU e a AGU, que basicamente são os órgãos que fazem o acordo no Sistema U, ela continua sendo produtiva na maioria dos casos, né, ou com contatos diretos durante as tratativas em cada um dos órgãos, ou eventualmente com uma mesa comum. Então, isso não vejo como sendo um problema intransponível hoje. Acho que o ACT também atendeu a algumas questões específicas do TCU com a CGU em algumas ações judiciais pendentes, enfim, foi uma tentativa, uma experiência, não sei se ele rende maiores resultados práticos. E ele foi feito depois que o MPF ofereceu a todos os órgãos do Sistema U uma minuta de compromisso, de termo de compromisso interinstitucional, para que se criasse uma forma, se não um comitê interinstitucional, mas assim, um grupo que analisasse boas práticas, avaliasse critérios de multa, que seria dizer, um grupo suprainstitucional, não uma autoridade central, não poderia avocar os acordos, mas poderia baixar balizas mais ou menos comuns, né? Só que isso não foi considerado, a não ser pelo CAD-CVM. Bem, em relação à parte prática, há uma fase pré-negocial, como já foi falado hoje, em que a parte decide que pretende fazer o acordo e busca o Ministério Público. Então, normalmente busca acompanhado do seu advogado, seja empresa ou pessoa física, eu vou falar aqui de empresa, busca, a partir de uma ideia do que seja o Ministério Público competente para o caso, ou com atribuição para o caso, né? Eventualmente pode não acertar, mas normalmente essa primeira análise é feita pela própria parte, o advogado. O pedido normalmente é um agendamento de reunião, ou por e-mail, ou pelo saque, ou enfim, se há um contato prévio. Hoje em dia se usa até muito o WhatsApp, apesar do Telegram,
continua se fazendo conversação, obviamente com as cautelas do que se diz, né? Então, nessa fase pré-negocial, pouco ou nada é dito de concreto. É mais aquele teste de uma parte para com a outra, né? Se é possível, se pode ter um interesse, se podemos conversar, porque ninguém pode antecipar muito, a não ser a parte privada está antecipando o interesse. O Ministério Público não pode dizer francamente que quer ou não quer, sob pena de, eventualmente, deixar vislumbrar alguma operação em curso, alguma coisa do gênero, né? Mas, feito esse primeiro contato, às vezes 1 ou 2 contatos iniciais, vem a parte de narrativa mais concreta, e aí, normalmente, há o termo de confidencialidade. Só que o termo de confidencialidade que é assinado, normalmente, também não é logo no início, né? Tem que haver um certo... Tem que se sentir um certo clima, um certo reforço, porque a partir da confidencialidade a conversa vai ficar mais aprofundada, né? Mas, digamos, já não é o segundo passo, uma primeira reunião, na segunda já faz o termo. Às vezes existem mais de uma conversa, da disposição, de podemos avançar, né? Isso tudo é um feeling muito do caso concreto, a partir de com quem se negocia e da natureza do caso mesmo, do assunto em si, né? Mas, uma vez celebrado o termo de confidencialidade, o candidato a colaborador, então, e a empresa, no caso, recebe a garantia do sigilo, né, sobre a sua vontade, sua proposta de colaboração, para que possa, então, apresentar a narrativa dos seus ilícitos, os seus elementos de corroboração, etc. Esse termo é autuado em separado como um procedimento administrativo distribuído por dependência ao procedimento principal, que via de regra já existe. Então, assim, como eu falei antes, a decisão de colaborar normalmente é feita como em Curitiba, porque havia um receio de efetividade para o bem e para o mal, não vou aqui fazer uma crítica, mas havia um receio de que aquilo pudesse chegar a determinada empresa ou determinadas pessoas, ou porque, por algum tipo de cálculo, por informações que são possíveis de se obter de várias formas, a empresa sabe que poderá vir a ser investigada, né? E, eventualmente, por uma questão mercadológica, que a empresa precisa fazer isso, porque vai vender os ativos, porque tem um investidor, ou porque é uma multinacional, né? E aí que seria o caso clássico, que a CGU chama de leniência puro sangue, que é quando a empresa vem, entrega os fatos, não se interessa pelo destino das pessoas físicas, ela não depende dessas pessoas físicas, ou porque já não estão mais com ela, ou porque não são seus acionistas, são seus ex-funcionários, diretores executivos, e ela tem condições de investigar e de trazer o relato e o reporte dos problemas, das irregularidades. E aí ela paga a multa, ela se livra da publicação vexatória, ela resolve o problema dela e pronto. Esse é um caso que seria o caso clássico pensado pela lei, se a gente lê a lei, é aquilo ali. Só que esse é o caso que menos ocorre na prática, né? A CGU diz que tem acontecido muito, eu não posso saber, até porque são questões sigilosas, mas eu acho que ainda não é a maior parte dos casos. De todo modo, há uma leniência puro sangue, então, e há outras leniências em que o aspecto penal pesa, e aí o Ministério Público se torna um ator relevante, né? Doutora Samanta, desculpa, a gente está chegamos já no nosso horário, eu vou pedir para que os alunos fiquem mais 10 minutinhos aqui, para a gente já ir partindo para o término. Então, se a doutora conseguir adiantar um pouco mais, correr um pouquinho, só porque a gente já chegou no nosso horário. Tá, consigo. Bom, assinado o termo, passa-se para a proposta, e na proposta a parte tem que apresentar o que se espera do ponto de vista do Ministério Público, que apresente um roteiro geral de fatos e dados
mas da maneira mais detalhada que possa, às vezes com planilhas, a CGU usa planilhas, a gente concorda com essas planilhas, né? O que precisa é lembrar uma analogia do que vai na denúncia, que é o que, quem, quando, onde, para quem, contra quem, por quê, de que modo. Então, é mais ou menos isso, né? Eu acho que, pela experiência que a gente tem, talvez, do ponto de vista da defesa, não seja fácil fazer a abordagem ou das empresas, dos escritórios que fazem a investigação interna, fazer essa abordagem desse ponto de vista do que, quem, como se fosse uma denúncia, porque, afinal, o treinamento de vocês é desconstruir uma denúncia, né? Mas pensando nisso, trazer a proposta e os elementos de corroboração, os dados possíveis, para que ainda não estará na fase de que haverá já o aceite do acordo aqui, mas ele vai ficando mais robusto. E a próxima fase é a apresentação dos anexos. Os anexos, em geral, é um anexo para cada fato, é assim que o Ministério Público Federal trabalha, isso está na orientação número 1 de 18, que é sobre colaboração premiada. Ela é a mais didática do ponto de vista do que fazer e ela serve para a leniência. A da leniência, ao final do slide, tem a orientação número 7 de 17, também traz alguns dos requisitos. Pois bem, nos anexos se espera que traga um relato, né? O relato cada anexo, um relato de fatos com seus elementos de corroboração. Tendo sido aceitos os anexos, se passa para a negociação dos benefícios e das sanções cabíveis, e aqui é importante que haja transparência, segurança jurídica e previsibilidade. Nós ainda não estamos nesta fase congregando esses três elementos de uma forma mais objetiva, como, por exemplo, já existe na experiência do CAD, que foi construída ao longo dos anos e que, por ser uma matéria específica, também consegue fazer isso de maneira mais focada. Aqui não se tem como dizer qual será exatamente a sanção em números, assim como uma pena não é aplicada, ela tem as balizas de 2 a 4, de 4 a 8, com minorantes e agravantes, a mesma coisa aqui. Mas é importante que um programa de leniência tenha transparência dos seus critérios, segurança jurídica em relação à posição do colaborador, aos benefícios por ele auferidos, uma vez que a colaboração seja feita, e previsibilidade no sentido de saber o que a autoridade e os seus congêneres dentro do próprio órgão ou outras autoridades correlatas farão, né? Então, em relação às negociações, deve-se lembrar a proporcionalidade, que é um critério essencial, que deve balizar a atribuição de benefícios em relação ao que, benefícios em termos de mitigação das sanções, que serão concedidos ao colaborador ou à empresa colaboradora em relação àquilo que ele trouxe de informação, ao que ele beneficiou a investigação, né? Então, a proporcionalidade entre as sanções mitigadas e a alavancagem informacional investigativa, né? Outro critério é que não se dá quitação para a reparação do dano. A reparação do dano é um dogma constitucional, quem tem a última palavra são os tribunais de contas, é possível que nunca se chegue à determinação efetiva de dano em determinados casos e também é possível que não se consiga cobrar, como acontece em ações judiciais de improbidade, em tomadas de conta ou mesmo em ações criminais com esse efeito. Então, assim, não sendo hipócritas, a gente sabe que a cobrança é muito difícil, mas o dogma constitucional e a garantia dos agentes públicos que negociam acordos é não dar quitação do dano. Então, o dano incontroverso, ele é passivo de reparação, como adiantamento no acordo, e se houver um dano adicional, ele puder ser auferido, ele poderá vir a ser cobrado. Do ponto de vista das empresas, não é uma boa, elas não gostam, mas é uma realidade que eu acho que já está cada vez mais assimilável, porque é do nosso sistema. A multa a ser aplicada deve seguir os padrões da Lei de Improbidade e da LAC, já tem os padrões claros, e também o decreto do Executivo de 2015, também sobre cálculos de multa e a própria cálculo enfim,
agora esqueci, mas existe um manual de cálculos do Ministério Público Federal que ajuda a determinação desses valores, e não se pode esquecer que qualquer acerto relativo às sanções aplicáveis, porque não vai ser só a multa e a própria reparação do dano, pode ser aplicado um valor a título de reparação de dano social ou dano moral coletivo. Quaisquer valores que sejam combinados em acordo, eles não devem ser aplicados em órgãos públicos, sob pena de afetar a reputação desses órgãos e trazer um risco moral para o acordo. Então, deve ser observada a lei de responsabilidade fiscal, as possíveis destinações, seja FDD, seja por outros meios, conforme também a lei de lavagem, quando é possível fazer isso na esfera que tangencia crime cível. O que não quer dizer que as fundações previstas no acordo de Lava Jato da Greenfield, que não tinham destinação para nenhum órgão público ou nenhum particular especificamente, fossem ilegais. Isso não posso falar aqui, que não dá tempo, mas só para fazer esse recorte. Questões controvertidas. As adesões seriam controvertidas no sentido de que se pode ou não pode pessoa física aderir a um acordo de empresa. Não existe na legislação expressamente essa possibilidade, mas pela lei do CAD isso é possível. Então, em analogia, o Ministério Público Federal passou a fazer isso, que era do interesse da defesa. A orientação número 7 de 2017 da 5ª Câmara prevê que isso seja feito, as adesões, desde que num prazo, né, posterior, complementar. As adesões têm sido efetivadas, elas garantem uma segurança para os as pessoas físicas ligadas à empresa, quer dizer, prepostos, gerentes executivos, que muitas vezes precisam fazer acordos próprios ou obter garantias contra punições mais gravosas, porque eles virão as condutas deles virão a lume de alguma forma, né? E essas adesões também foram pensadas no momento em que não existia a previsão do ANPC e nem do NPP bem sedimentado. Então, ou a pessoa fazia uma colaboração premiada própria, ou uma adesão, ou uma colaboração em paralelo, e ali também se dizia que não haveria persecução na improbidade, e agora, com a possibilidade do NPC, embora o NPC não seja uma salvaguarda para todos os tipos de ilícitos de improbidade, é possível resolver também desta forma a situação das pessoas físicas em relação às empresas. Se não cabe adesão, o Ministério Público Federal fez uma nota sobre isso, que é a nota 2 de 2020, em que está extensamente tratado o assunto, porque a adesão não é só das próprias pessoas físicas a acordos de empresas, mas é também de outros ministérios públicos e de outros órgãos do mesmo Ministério Público, né? Que aí o primeiro acordo feito seria um acordo mãe, vamos chamar assim, um acordo quadro, que traria as balizas de benefícios e sanções para serem replicados por aqueles que vierem aderir a esse acordo. E justifica-se que a adesão não ofende promotor natural, independência funcional, etc., porque você adere para ter acesso às informações e provas. Então, ao aderir, você se compromete com os mesmos benefícios garantidos, que é o segundo item das questões controvertidas, que é o compartilhamento de informações. Ele só é feito se houver uma adesão aos termos do acordo, com a garantia para o colaborador, seja pessoa física ou jurídica. Não pode qualquer órgão ou qualquer outra pessoa, ou mesmo do Ministério Público, querer o compartilhamento de informações se não se comprometer a respeitar o status protegido, obtido pelo colaborador com o acordo por ele firmado, né? Isso me parece que é antes uma questão lógica, mas também tem a ver com a boa-fé, a lealdade do Estado, e esse é um limite ético do Estado, o Estado considerado amplamente nas soluções consensuais. É aí também que se insere a questão do compartilhamento entre jurisdições diferentes, jurisdições internacionais e com outros órgãos. Assim, e eu acho que isso também já tem sido melhor assimilado pelos diferentes órgãos do Sistema U. Existem ainda alguns problemas,
Às vezes as conversas entre o MPF e o MP estadual são um pouco mais difíceis, porque quem vai aderir, principalmente, digamos, estando numa mesma esfera, não gosta, às vezes, de simplesmente aderir sabendo que tinha algo da sua atribuição que ele não pôde ouvir e participar desde o início. Mas aí eu volto àquele ponto, às vezes a parte elege um Ministério Público, tem várias questões, né, imbricadas de competências diferentes, porque não que tenha mais confiança, não diria essa palavra, mas tem algum conforto maior, ou acha que ali vai ter uma tramitação mais ágil, ou tem a maior parte dos fatos. E com isso não consegue abrir ao mesmo tempo para outro colegitimado, por questões de sigilo. A gente tem o sigilo e a confidencialidade que não nos permitem, às vezes, chamar para a mesa no momento em que ainda é muito instável a relação entre particular e autoridade, né? E, por fim, os incentivos à colaboração, como já foi falado aqui, o que era para falar, efetivamente, era, assim, é incentivo ter segurança, transparência, previsibilidade, como foi melhorado o acordo nos Estados Unidos, como foi melhorado o acordo do CAD, mas era para falar da questão do pagamento a colaboradores, né? O Ministério Público Federal ainda não tem um entendimento oficial da 5ª Câmara ou do PGR. Recentemente saiu uma manifestação da nossa comissão. O entendimento técnico que nós temos é que isso é um assunto privado, é um assunto delicado, sensível, certamente, porque levanta questionamentos de várias ordens e distorções de outras tantas. Mas a gente entende que a obrigação na colaboração, seja de pessoa física, seja de empresa, é trazer um relato verídico daquilo que vai contar, né? E com elementos de corroboração. Sabedor o colaborador de que, se ele se omitir dolosamente, se ele mentir, ou se ele está fazendo aquilo porque foi pago, foi uma versão combinada, isso vier à tona, ele vai sofrer todos os prejuízos advindos do desfazimento do acordo e da persecução possível por outros ilícitos, né, por ter enganado, etc., prestado falsas declarações, o que for. Então, assim, não é embora possa não ser confortável numa análise ética ou moral, olhada de fora do plano jurídico, para nós, na comissão, mas só na comissão, eu volto a reiterar, não é da Câmara, não é do PGR, é um assunto entre partes privadas. O Estado não pode se miscuir nisso, né? Ao Estado cabe fazer as exigências típicas do acordo, e assim, a gente entende, inclusive, que quando há um programa de demissão incentivado, ou indenização executiva, ou um contrato de confidencialidade com pagamento de indenização imensa, como existe em alguns outros países, isso tudo é de uma relação laboral que refoge até a nossa imaginação como funcionários públicos. Mas é um assunto delicado, porque hoje talvez esteja também na agenda da mídia e na agenda da esfera pública, porque se busca, com isso, tentar anular acordos que foram legitimamente feitos, independente do tipo de incentivo que tenha sido feito ao colaborador. E também porque se entende que, se a empresa foi a maior beneficiada com o esquema, muitas vezes o empregado, seja diretor, seja o gerente, ele anuiu com a prática ilícita. Ninguém é também ingênuo de achar que houve uma pressão ali, mas uma pressão para além da pressão laboral. Mas se ele foi um mecanismo, né, num funcionamento mais amplo e que não auferiu todo o lucro, ele não teria condições, eventualmente, de pagar todas as multas quando isso vem à tona, e a punição pode ser gravosa para a pessoa física. Então, essa é a visão que nós temos, ainda não transformada numa nota, mas já tem uma pré-nota. De qualquer forma, é uma visão estrita e específica da comissão e não do Ministério Público Federal. Obrigada e desculpem por ter me alongado. Imagina, foi excelente, doutora Samantha. A gente poderia ficar aqui realmente a noite inteira conversando. E eu já mandei uma mensagem para todos no chat. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão ou qualquer dúvida, mande para a gente por e-mail, que aí a gente manda para eles e, na medida do possível, a gente responde e encaminha para vocês.
só para a gente não se alongar mais. O Rubens tinha feito uma pergunta, mas ele acabou de responder, que já foi respondida. Então, agradeço novamente, em nome do IBRAC, a doutora Samantha e ao Rodrigo, foi excelente, e muito obrigada.